Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 14º domingo do tempo comum. Nossa caminhada já vai chegando quase pela metade neste tempo verde que vai percorrendo o ano, já antes da Quaresma, depois continuando após Pentecostes até a festa de Cristo Rei. Esse tempo comum é o tempo do aprendizado com Jesus. E nesse período agora que estamos lendo o Evangelho de São Lucas, nós encontramos a grande viagem que Jesus faz com os seus discípulos desde a Galileia, de onde eles partiram, onde aconteceram os primeiros fatos da evangelização, até Jerusalém, que será o local do grande acontecimento, da cruz e da ressurreição. Essa viagem, São Lucas estende por muitos capítulos, e esses capítulos todos, na verdade, representam o trajeto da nossa vida. É o trajeto da vida cristã que sai da nossa origem e vai até o final da nossa vida, terminando com a nossa própria morte e ressurreição, a nossa Páscoa, se assim Deus nos permitir. Então, é um trajeto que fazemos todos os anos, o trajeto do tempo comum, é o trajeto dessa viagem que São Lucas representa tão bem aqui. E aqui neste domingo nós temos o envio dos 72 discípulos. São Lucas narra primeiro o envio dos 12 apóstolos. Todos os evangelistas mencionam esse fato. Jesus enviou os 12 apóstolos 2 a 2 para que eles levassem a boa nova, a boa notícia do reino de Deus que está próximo, o reino da paz. São Lucas acrescenta um segundo envio, dessa vez de 72 discípulos. Somente Lucas conta isso. E qual a intenção do evangelista? É mostrar que o evangelho deve chegar a todas as nações, não só às 12 tribos de Israel, como se entende através dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas ele envia também os discípulos, outros 72 discípulos. 72 também é um número simbólico, porque representa naquela época o mundo conhecido, as 72 nações conhecidas. São Lucas é muito insistente nessa questão da universalidade da fé. Uma ideia nova, porque para o mundo judeu, Deus, Javé, havia criado o mundo e havia escolhido um povo, o povo hebreu. E os judeus até hoje realmente vivem essa ideia de que Deus é o seu Deus, o Deus que privilegia esse povo, essa etnia. Os apóstolos pensavam isso. O próprio Pedro, no começo, ele fica muito em dúvida dessa ideia de levar a fé para outros povos, coisa que São Paulo vai defender bravamente e vai dizer: não, Jesus Cristo mandou ir para todos os povos. Essa ideia da universalidade da fé, a salvação que Cristo trouxe, deve ser levada para todas as pessoas do mundo. Essa ideia São Lucas retrata nesse envio dos 72 discípulos, mostrando essa catolicidade, essa universalidade da doutrina
é trazida por Jesus Cristo e, sobretudo, dos benefícios da redenção. A sua morte e ressurreição foi pela humanidade toda e não só por um povo, nem só para os católicos, mas para o mundo inteiro. Esse envio dos 72 discípulos é acompanhado das instruções básicas que são um pouco repetidas daqueles 12. Ou seja, eles são gente de paz, devem levar a todos com muita mansidão a mensagem da Boa Nova e devem também ser despojados, viver na humildade, na simplicidade, na pobreza, não na miséria, seguramente, porque isso não agrada a Deus e nem é desonroso para a humanidade. Porém, o despojamento, a simplicidade de vida, isso sim enobrece o ser humano e não deixa que ele seja pego pelos perigos da riqueza e da segurança falsa que a riqueza dá. Não é sem razão que Jesus repete essas instruções. Vejam que pouco antes, o evangelho de domingo passado, que aliás foi substituído por causa da festa de São Pedro e São Paulo, nesse evangelho de domingo passado, eles vinham caminhando no início da viagem, passando pela Samaria, foram até uma hospedaria para arranjar um lugar para Jesus. E a hospedaria não quis receber Jesus porque ele dava a impressão de ir para a Judéia e havia uma rivalidade grande entre os samaritanos e os judeus. E então Tiago e João falam para Jesus: olha, vamos pedir que venha fogo do céu para destruir essa gente. E Jesus diz: não, gente, não é assim. Aqui, essas instruções novas vão dizer que não é com violência que a gente deve levar o evangelho. Não é com ódio daqueles que não aceitam, daqueles que não acreditam. Não é com imposição que a fé cresce e muito menos por vingança. Isso está presente no modo de ser de muitas religiões. A vingança de Deus, a destruição dos inimigos de Deus. A própria igreja já pensou um pouco isso na ocasião das cruzadas, que lutavam para defender a fé cristã. Errado. Jesus quer que os apóstolos, que a igreja tenha uma outra atitude, a atitude de mansidão, a atitude de despojamento, de desarmamento, e somente levar consigo a verdade do evangelho. As normas continuam dizendo, olha, vão 2 a 2, ou seja, é sempre o testemunho de duas pessoas, é o testemunho da comunidade que convence e que faz o evangelho crescer. Não é eu acho, não é eu penso, mas é reproduzir aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus diria. Essa deve ser a atitude missionária do cristão. Porque Jesus diz, claro, que ele enviava esses discípulos 2 a 2 para os lugares onde ele devia ir, ou seja, o discípulo leva o próprio Jesus na sua palavra, nos seus gestos, na sua atitude. Ele não vai com interesse de nada, ele não vai por conta própria. Não é ele que escolhe onde ele vai, mas é o Senhor que o envia aonde ele deve ir. E ele é um simples instrumento, portanto, do próprio Jesus, que ele sim tem a verdade, ele tem a salvação. Jesus chama a atenção aos discípulos que os operários são poucos. É preciso pedir ao Senhor da messe que envie operários, ou seja, a graça de ter sido escolhidos para esse ministério, para essa vocação, é um dom de Deus. Por isso deve ser pedido a Deus, e a gente reza constantemente pelas vocações, as vocações sacerdotais, religiosas, os ministérios leigos. A vocação deveria ser de todos, o compromisso com o Evangelho é a grande vocação. Todos são chamados a ser operários, e são poucos, diz Jesus. Por quê? Porque a missão é difícil. Vocês vão como cordeiros no meio de lobos.
Ou seja, essa mansidão, ela não pode prescindir do realismo. Nós vivemos num mundo difícil, é preciso ter coragem e muitas vezes enfrentar o martírio. Olha que esse mundo de hoje não é fácil. E com desprendimento das coisas, desprendimento do conforto, ser gente de paz, é isso que pede o Senhor. A grande alegria nossa não é, portanto, o sucesso, mas é ter sido escolhidos para conviver com Deus, para estar com Deus. E essa grande alegria nossa, ter sido escolhidos para ser mensageiros do Evangelho. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.